Bom dia. Que responsabilidade, né? Abrir o dia, a expectativa alta e também falar de pessoas. Mas eu falo que eu nasci para isso. Nasci para cuidar de pessoas, né? Nessa parceria da Exagro, eu aprendo todos os dias sobre o negócio de vocês, sobre fazenda, e vim trazer um pouco da costura do meu conhecimento com a realidade de vocês. Muito bem, o Mário trouxe aqui esse processo iniciado em 2017, com uma pesquisa, a gente vai apresentar aqui os resultados rapidamente. Em 22, as jornadas, e o quanto ele trouxe que a questão de gestão de pessoas estava forte. Então, não dava para a gente seguir adiante sem falar sobre esse desafio. Toda vez que o nosso resultado depende de gente, a gente precisa olhar para essas pessoas. E é disso que a gente vem falar. Nesse primeiro momento, eu vou trazer processos básicos da gestão de pessoas, mas básico no sentido de ser essencial. Sem isso, a gente não avança. Isso são as técnicas, a forma de lidar de maneira profissional com as pessoas que estão conosco nas nossas realidades. E aí, nesse processo de aprofundar sobre a gestão de pessoas nas fazendas, a gente encontrou uma dissertação, a gente encontrou uma pessoa, que é o Vitor Natanael, e ele tinha uma dissertação que falava sobre níveis de maturidade da gestão de pessoas. E aí a gente aprofundou, conversou com o Vitor nos apoiou no processo, e daqui nasce a pesquisa, né? Porque a partir dessa dissertação do Vitor, a gente criou a pesquisa com os direcionamentos, o olhar que a gente ia dar para o processo, que muitos de vocês contribuíram com a nossa análise, o conhecimento que a gente adquiriu, e a gente vai apresentar para vocês amanhã, né? E, diante disso, nós vamos falar sobre essa maturidade das fazendas em relação à gestão de pessoas, mas como a gente vai falar de muitos desses processos no resultado, a gente achou melhor dizer o que é gestão de pessoas antes disso. E aí a primeira coisa importante, né, a gestão profissional das pessoas é considerada um meio de alavancar negócios, resultados, o nosso diferencial, o diferencial de vocês, né, e precisa ser concebida como um processo mais amplo. Não dá para fazer ações isoladas de gestão de pessoas. A gente precisa ter um programa, que muito popularmente na nossa área a gente chama de um guarda-chuva, que tenha várias iniciativas, que se costuram e que tenham um propósito maior. Então, muito cuidado com as ações isoladas. Elas geram um efeito de curto prazo, mas elas não geram um efeito prolongado. Então, isso é a primeira questão importante da gente trazer. Bom, falando, então, da gestão de pessoas, eu acho até que vale um esclarecimento. Qual que é a diferença de gestão de pessoas para gestão de recursos humanos, né? A jornada de pessoas começa lá na era industrial, quando o dono das máquinas fazia o controle de quem chegava, quem saía, quantas horas de trabalho. Isso é a base, é ali que nasce, historicamente, na literatura, a gestão das pessoas, né? Sempre com o propósito de produzir mais e melhor. Muito bem. No decorrer do processo, surgem leis trabalhistas. Nessa hora, surge, então, o DP, que é o departamento que cuida das pessoas em relação à legislação. Na sequência, a gente absorve dos Estados Unidos, da Europa, técnicas de gestão de pessoas, ferramentas. E nisso, então, as pessoas começam a ser chamadas de recursos humanos. E aí vem as relações sindicais. Estou só trazendo uma história para vocês entenderem que, depois de uma análise da teoria sistêmica, né, das pessoas como a parte estratégica da organização, esse nome, gestão de recursos humanos, chama gestão de pessoas. Passa a chamar por quê? Porque a gente começa a entender um pouco mais sobre o humano desse recurso. Então, quando eu falar aqui recursos humanos, hora nenhuma eu vou desconsiderar o humano desse recurso. O que é desconsiderar ou considerar o humano desse recurso? É lembrar que as pessoas têm motivação, têm desejos, têm interesses, que são diferentes dos nossos, que ela acorda de um jeito, ela dorme de outro, né?
Está ótimo no primeiro mês do trabalho, no terceiro já não está mais. Isso é considerar um humano do processo. Voltando aqui aos nossos processos, né? Gestão de pessoas é formada, historicamente, pela literatura, por 6 processos. O processo de agregando pessoas, aplicando pessoas, remunerando pessoas. Eu até troquei a ordem aqui. Eu vou falar primeiro do desenvolvendo pessoas, depois o mantendo e, por último, monitorando pessoas. Está numa mandala, não é à toa. Você mexer num processo, você atua nos demais. E esse processo, ele é formado, de cada processo desse, é formado de um subprocesso, né? E a gente vai falar de cada subprocesso rapidamente, para que a gente possa estar aí na mesma página. Bom, vamos começar do começo. A origem de tudo, planejamento. Planejamento da gestão das pessoas. Está dentro do agregar pessoas. O que significa o planejamento? O planejamento é o entender qual a jornada estratégica eu vou fazer na minha fazenda, quais os resultados eu estou buscando, qual o crescimento, em que ponto. A partir dali, eu vou mapear quais as competências, as capacidades que eu preciso e vou olhar para fora. E vou perguntar, a mão de obra que eu preciso está disponível? Onde? Em quanto tempo? E como que eu busco essa pessoa para a nossa fazenda? No caso aí, a gente passa para a atração. Mas o que é importante a gente ter em mente aqui? Muitas vezes a gente já começa a chamar as pessoas sem um plano muito claro das competências que a gente precisa. Esse é o meu grande alerta nesse primeiro ponto. Mapeada a estratégia. Se eu não mapeei a estratégia, se eu não mapeei o negócio, se eu não mapeei os avanços, eu não sei o que eu preciso. Quem chegar resolve? Em parte vai resolver, mas talvez não seja tão assertivo na forma de trazer os resultados esperados. Então, eu olhar para dentro, olhar para fora, porque à medida que eu trago gente nova, eu posso mover pessoas internas, eu posso promover pessoas. Então, esse é um estudo essencial. Eu gosto de trazer um caso aqui para... trago sempre para vocês entenderem. Há 20 anos atrás, eu trabalhava num grande hospital em Minas Gerais. Eu era responsável pela área de recrutamento e seleção, na época chamava assim. E a gente tinha o desafio de selecionar motorista de ambulância. Tudo certo? Fácil? Não, difícil. Por quê? Precisava ter carteira D e precisava ser auxiliar ou técnico de enfermagem. Vocês acham que era fácil ter uma pessoa de carteira D com um curso de auxiliar de enfermagem? Não. Ou seja, olhei para fora, a mão de obra não está disponível. O último que eu tinha contratado antes de sair de lá era um motorista de caminhão de carvão, sabe aqueles caminhões de carvão? Que tinha feito um dia, por um acaso, um curso de técnico de enfermagem. Eu falei, vem que nós vamos te qualificar. Então, nessa história, à medida que eu olho para fora e não acho essa mão de obra, eu preciso interferir nesse espaço, ou o meu interno ou o externo, para eu ter essa mão de obra. Olha a importância do planejamento. Porque eu tenho consciência o quanto vai ser árduo ou não, qual o tamanho do investimento que eu vou ter que fazer para trazer essa pessoa para dentro. E no caso desse rapaz especificamente, né, ele entrou, ok, e a gente viu que vamos oferecer benefícios, né, apoiar as pessoas que têm carteira de motorista na modelagem A, né, e que são técnicos de enfermagem, estão dentro do hospital. A gente vai financiar a carteira D para quem quiser ser motorista de ambulância. Entenderam aqui, com esse caso, qual é o desafio do planejamento e a importância do planejamento? Olhar para dentro e olhar para fora. Na sequência, a gente fala da atração. O que significa atração? Dizer o quanto somos atrativos e o quanto queremos pessoas que caibam aqui na nossa necessidade. Então, você precisa conhecer as necessidades das pessoas da sua região para que você sinalize o que realmente é atrativo. E você possa, então, rechear o seu recrutamento. Porque o próximo processo, subprocesso, é a seleção. Se eu não tenho gente boa para participar da seleção, ou se eu tenho um candidato, eu estou selecionando? Não estou. Então, eu preciso de opções. E essa comunicação, a gente vai mostrar isso para vocês amanhã, a gente tem muito a evoluir nessa comunicação da atratividade. Então, feito o planejamento, um processo de busca dessas pessoas no mercado, eu passo, então, para a seleção. Na seleção, então, eu vou buscar
formas de obter informações confiáveis e válidas sobre essa pessoa, né? Ou as pessoas, para que eu possa escolher. Então, a seleção costuma ter etapas, né? São etapas que vão nos ajudar nesse processo de colher informação, e a primeira etapa costuma ser um contato, né? O que a gente detecta também lá na pesquisa, que a gente vai detalhar para vocês amanhã, é que, muitas vezes, essa seleção tem uma etapa, uma conversa. Isso ainda pode não ser suficiente para o tamanho do desafio que você está colocando para a sua equipe e para a própria fazenda. Então, aqui é muito importante que a gente aprofunde no entendimento das pessoas. Ah, mas eu consegui muita gente para participar do processo seletivo, no primeira instância. Ótimo, faça uma conversa coletiva, se possível, ou muitas vezes pelo vídeo, hoje a gente tem esse recurso, para que dali a gente já pegue as primeiras impressões e a gente possa dizer sim, continua ou não continua. Então, muita atenção às etapas, né? Um teste técnico é importante, às vezes, dependendo da função, um teste escrito, muitas vezes um teste psicológico para dizer do perfil. Uma coisa são as capacidades da pessoa, uma coisa é a habilidade da pessoa, a outra coisa é o que ela leva jeito para fazer. E isso a gente está falando de talento, de perfil. E a gente, às vezes, passa por cima achando que todo mundo aprende tudo. Não. Se eu sou uma pessoa detalhista, dificilmente eu terei uma visão abrangente. Se eu sou uma pessoa abrangente, dificilmente, é com muito esforço que eu tenho uma visão de detalhe. Eu não vejo as coisas, por exemplo, fora do lugar. Aquilo não me incomoda, então eu não vejo. É estilo. E você pode batalhar por aquela mudança naquela pessoa. Deixa eu te falar, não vai chegar essa mudança. Porque são estilos diferentes. Então, a gente precisa entender esse jeito de ser das pessoas. E, por isso, as etapas, né? Algumas perguntas que, no processo seletivo, a gente precisa fazer. Essa pessoa que eu estou olhando, eu estou selecionando, ela atende à necessidade da minha vaga? Se ela atende, ótimo. Mas ela tem chance de crescer depois? Melhor ainda. Mas será que ela vai ter pressa para crescer e eu não vou ter lugar para ela? Isso é um ponto. Por quê? Você contrata, em pouco tempo essa pessoa desmotiva, porque tinha uma expectativa de crescer. Não, ela não está pronta. Ela não está pronta e eu vou investir no desenvolvimento dessa pessoa. Se eu vou investir no desenvolvimento dessa pessoa, por quanto tempo, né? Daqui quanto tempo essa pessoa consegue me dar um resultado? Eu posso esperar? A fazenda pode esperar? Os resultados podem esperar esse desenvolvimento? Quando o Mário traz que as coisas foram se complicando, né, assim, no sentido de que talvez a gente tomasse um pouco de controle mais das coisas e a gente percebe que esse controle cada vez está mais difícil, com certeza o mundo cada dia está mais complexo. E o único jeito da gente lidar com a complexidade do mundo é desenvolvendo a nossa própria complexidade e a complexidade dos outros. Pessoas desenvolvidas conseguem capturar melhor a instabilidade do mundo, porque elas têm mais recurso para lidar com o inesperado. Então, aqui está a importância da gente entender o quanto a gente vai investir e se a gente tem tempo para esperar a resposta. Muito bem, e quanto que eu vou precisar investir? Em quê? Né? Então, esse olhar é muito importante. E aí eu trouxe essa fórmula que é exatamente a gestão de pessoas na complexidade. Essa fórmula fala da capacidade atual de trabalho de uma pessoa, composta de 4 elementos essenciais. Primeiro, o comprometimento com os valores. O jeito de ser dessa pessoa tem a ver com o jeito de ser da minha fazenda? Com o meu jeito de ser enquanto proprietário? Com o jeito de ser da equipe de gestão? Isso é muito importante, porque quando há o desalinhamento de valor, gente, não segue muito longe. Os incômodos brotam fortemente. Além do comprometimento com os valores, conhecimento e habilidade para fazer o que precisa ser feito, essa pessoa tem? Aí volta no slide anterior. Se não tem, quanto tempo será que ela demora? Equilíbrio emocional. Essa pessoa tem equilíbrio emocional para enfrentar os desafios que estão postos a ela no dia a dia?
Ou é o tipo que solta os cachorros e sai brigando com todo mundo quando as coisas não são exatamente como deveriam ser? A imprevisibilidade faz parte da vida de vocês. E, por último, a capacidade de compreender o porquê que faço isso, o para que eu faço isso, qual o impacto de algo que eu faço aqui um pouquinho mais à frente. Preste atenção que esses elementos são multiplicados um pelo outro. À medida que um é zerado, qual o resultado final da capacidade de trabalho? 0. Então, a gente tem que estar atento. Esses são os itens que a gente precisa mapear para trazer uma pessoa para dentro de casa, para dentro da organização, para dentro da fazenda. Tudo bem por aqui? Isso faz parte do processo seletivo. Selecionei. À medida que eu selecionei, peraí, deixa eu te contar, você precisa receber essa pessoa, ela nunca esteve lá. Aquele lugar é familiar para você, mas não é para essa pessoa. Então, acolha essa pessoa, integre essa pessoa aos demais da fazenda, seja você gestor, seja você proprietário, facilite essa adaptação, mostre a estrutura do ambiente, o que é o quê, onde que ele pode recorrer, a quê, com quem, né? Quais são as normas de funcionamento, as práticas de convivência. As pessoas chegam carregadas de um saber que você desconhece. Se você não alinhar esse saber e esse novo jeito de se comportar, você pode ter problema com as demais pessoas da sua equipe. Aquela pessoa passa por ali e deixa um rastro ruim, né? Desestabiliza a sua equipe. Isso hoje a gente chama esse processo de integração de onboarding, né? O processo de onboarding é você ter uma postura de acolhimento, de bem-vindo, né? E, para isso, é importante que você já tenha todos os recursos e os equipamentos disponíveis para essa pessoa sentir que ela estava sendo esperada. Atenção a esses equipamentos. Isso é um sinal de recepção. É importante que não existe nada óbvio nesse processo. À medida que essa pessoa chegou, ela não sabe nada. O que é óbvio para você, absolutamente não é óbvio para ela. A gente precisa dizer o básico do básico. E o diálogo é constante, ok? É isso que sustenta uma boa integração. Passando aqui para o segundo subprocesso, processo para outros subprocessos, falando do aplicar pessoas. O que é o aplicar pessoas? É o alocar pessoa no lugar que eu fui buscar. Eu fui buscar essa pessoa para entrar em qual posição? A modelagem e análise de desempenho. Vamos falar rapidamente sobre cada um. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte: todo mundo aqui tem algum talento. A gente só precisa descobrir esse talento das pessoas e saber aplicar para a gente saber ampliar. É importante a gente, então, criar espaço para a gente aplicar esse talento, colocando a pessoa no lugar certo. O que é a modelagem do trabalho? A modelagem do trabalho é quando eu ajusto um pouco as funções para aquela pessoa usar o talento dela. Então, esse é um convite importante. Não fique tão rígido nas descrições das tarefas, porque, às vezes, uma pequena mexida, você tem uma potencialização de entrega muito grande. Feedback sempre, sempre. E reavaliar as metas. O ciclo de desempenho ele acontece nesse processo. A organização faz os seus combinados de futuro. Por que olhar para o futuro? Porque hoje, para a gente gerenciar, a gente precisa ajudar a construir esse futuro. Liderar, a gente precisa ajudar a construir esse futuro. Então, a gente vai fazer esses combinados de futuro, combinar com as pessoas e com as equipes o que é esperado delas, fazer um sistema de acompanhamento, como as coisas estão indo, que recurso que precisa, comparar o resultado planejado com o realizado e injetar o quê? Desenvolvimento. Desenvolvimento do dia a dia, desenvolvimento de sala de aula, qualquer forma de desenvolvimento. E é importante a gente entender que nessa etapa do ciclo de gestão de desempenho, mais do que uma avaliação, é uma gestão do desempenho, dali que nascem as demandas do próprio desenvolvimento, que é o processo seguinte. É desse dia a dia de análise do desempenho que eu consigo entender o que falta às pessoas. Não é só o que eu acho que falta. É eu, no quantificar, eu entender que aquilo falta. E dali vai ser, assertivamente, você usará o seu recurso para investir
nesse desenvolvimento. Então, o processo de desenvolvimento das pessoas é essencial não só para a melhoria da entrega, quanto para a melhoria da interface entre as entregas, porque um entrega redondo e o outro considera que recebeu quadrado. Então, tem algo errado aí. Então, como é que a gente torna todo esse processo de encaminhamento bem azeitado? Além disso, quando a gente implementa uma mudança, a primeira coisa que a gente enfrenta é o quê? Resistência das pessoas. A resistência faz parte do processo de mudança. A gente não pode brigar com isso, a gente tem que ajudar o processo. E o processo de mudança, ele é bem sustentado por desenvolvimento. Toda vez que vocês forem mudar uma tecnologia usada, um sistema de produção, qualquer coisa nessa linha, vocês precisam ter educação e comunicação associada. É isso que quebra a resistência. É isso que gera efetivamente a mudança. Sustentar uma mudança não é fácil, porque a cada esquina a tradição bate na porta. Então, a gente precisa estar constantemente comunicando e treinando. E, como eu disse, desenvolvimento humano está em qualquer ação que a gente faça, de um feedback, de uma orientação, de uma sala de aula. Ok? Então, aqui algumas formas da gente orientar nesse processo, de orientação direta. Empower é dar poder quando você sente que a pessoa já está respondendo ao processo. E o feedback, que é o diálogo constante. Atenção, feedback e bronca são coisas diferentes. A bronca é quando você chega e solta lá tudo que você tiver que falar. Ela alivia muito a sua frustração. Mas ela gera culpa em quem errou. Ela gera vitimização. E a chance de você ter uma solução e um aprendizado é próxima de zero. Porque gera raiva e dificuldades nas relações. Ali se perde grande parte das motivações das pessoas, né? Feedback e passividade são coisas diferentes. Um comportamento passivo do gestor, do tipo, deixa que as coisas vão se resolver. Não vão se resolver. É importante você chegar, é importante você dar novas orientações, é importante você exercitar junto com a pessoa, você chamar apoio, gente, para dar apoio naquele processo de desenvolvimento. O gestor que tem receio de situações difíceis, cara feia e etc., não vai resolver. Muita atenção para isso, né? E a consequência é que a situação pode piorar. Ela pode parecer resolvida, depois ela acaba piorando. E você vai ter que gerenciar um problema muito maior. Muita atenção aqui, eu vou deixar uma fórmula do feedback muito fácil para ajudar nesse processo. E um dia a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto é que o feedback, ele está sustentado num fato, em algo que aconteceu e que você viu. E esse fato, ele tem um efeito sobre as pessoas. Efeitos diferentes, porque como temos vidas diferentes, histórias de vidas diferentes, percebemos o mesmo fato naturalmente de maneira diferente. Não entrem numa esgrima perceptiva sobre o fato. Acolha as diferentes percepções do fato. Mas nisso, a gente precisa desenhar uma ação corretiva. Porque qual o impacto desse fato na entrega? Sempre na entrega, sempre no resultado esperado. E essa ação corretiva, esse fato, esse entendimento, divida por 2. O que é o dividir por 2? Compartilhado. Feedback não é assim, é assim. Posições similares. Divida por 2, traga para a pessoa assim, o que você acha que pode ser feito para a gente melhorar, ok? Então, não diga da pessoa, fale do comportamento. Não faça uma inferência, eu achei, não, eu observei. Narre o fato, não julgue o fato. Compartilhe ideias, traga conselho, explore alternativas juntos. Não dê promessa para o outro cumprir, porque ele não vai cumprir, porque ele não é você. Trabalhe com ele as ações que ele pode fazer de melhoria do desempenho e do desenvolvimento. Evite coisas do tipo, você é desorganizado, você não tem iniciativa. Cuidado. Isso acaba com a pessoa. Importante é dizer, naquela tarefa específica XY, você não foi organizado. Naquele dia da reunião, você não foi proativo. Ou naquele dia você teve uma atitude mais agressiva. Ok? Muita atenção aí ao feedback. Falando um pouquinho de recompensa, é um processo essencial, que é ter políticas de remuneração
diferentes por níveis, níveis de domínio, de entrega, de maturidade. Mas, dentro desses níveis, que você cuide da igualdade de remuneração das pessoas de mesmo nível. Por quê? Porque a teoria da motivação é clara. Quando pessoas que se veem no mesmo nível recebem diferente, a que acha que está recebendo menos reduz a entrega. Ou ela sai. Porque ali nasce um dos sentimentos mais mobilizadores do ser humano, que é a injustiça. Ok? Então, o que a gente precisa fazer? Mostrar que há uma diferença de domínio. E se não há essa diferença de maturidade e domínio, que a gente cuide para que essas pessoas recebam igualmente. E muitas vezes, na tentativa de segurar algumas pessoas dentro das nossas fazendas e organizações, o que a gente faz? Paga um a mais, paga mais um pouco ali, paga outro ali, e a gente começa a criar, a gente resolve um problema de uma pessoa que ia sair, e a gente cria outros 10. E ilusão achar que as pessoas não sabem quanto umas e as outras ganham. Isso a gente até viu na pesquisa. Os gestores avaliam um X% de comunicação aberta sobre a remuneração. Na hora que a gente pergunta aos funcionários, muito maior. Muito maior. Eles sabem muito mais do que os gestores acham que eles sabem. Então, aqui fica uma sinalização para a gente. Beleza. Pessoal, reconhecimento. Busquem formas de reconhecimento não monetárias. Também fazem sentido. Claro que todo mundo precisa ser reconhecido monetariamente, mas outras formas são bem mais marcantes. Num trabalho que eu fiz numa grande empresa aqui em São Paulo, eu perguntei assim para os funcionários, quais são os momentos mais relevantes e significativos de vocês aqui na empresa? Funcionário de 20 anos, 30 anos, nenhuma narrativa falava sobre salário. Muita atenção, às vezes as pessoas se colocam à venda, mas elas não estão à venda. Polemicamente, vou dizer uma frase. O dinheiro não compra a alma das pessoas. O dinheiro compra a obediência. Compra fazer o que foi pedido. Mas o para além está para além da questão da monetária. Ok? Muita atenção para isso. Acelerando aqui um pouco o passo, quando a gente fala de gestão de carreira, é quando a gente, enquanto fazenda, enquanto proprietário, enquanto gestor, a gente cuida do crescimento da outra pessoa, quando a gente vê que tem potencial, e que o ideal era que esse crescimento fosse absorvido pela fazenda. Às vezes não tem esse lugar lá, mas talvez também você possa ajudar, porque essa pessoa tem sido bem contribuidora na fazenda, e outras virão. E às vezes essa pessoa pode formar algumas pessoas que estão dentro de casa. Processo de manutenção. É como que eu seguro, né? Como é que eu faço essa pessoa querer ficar? É o vínculo do longo prazo. É manter essa pessoa aqui. Deixa eu só te falar. A palavra mais importante desse slide aqui se chama confiança. Se você gerar relação de confiança com a pessoa, não prometeu que você não consegue cumprir, promete hoje, amanhã eu faço outra coisa. Se você gerar relação de confiança, a chance dessa pessoa ficar é muito maior. Além disso, que você cuide do clima e do ambiente interno. Uma pesquisa de clima fala de satisfação, orgulho em pertencer, comunicação. A gente fez várias perguntas sobre isso na pesquisa. Amanhã a gente vai apresentar. Mas o mais importante que eu entendi a partir das análises da pesquisa é: vocês geram um ambiente, uma comunidade. Vocês são responsáveis por uma comunidade de pessoas. E cuidar desse ambiente, da infraestrutura, tendo uma circunstância segura e saudável, é essencial. Olhe para o lugar onde as pessoas estão e frequentam e fala se está tudo bem para você. Se está tudo bem para você, está tudo bem para eles. Outro dia, o presidente de uma grande empresa de Minas entrou no vestiário dos funcionários, saiu dali, ligou para o RH e falou assim: eu não estou entendendo. Como é que vocês nunca entraram nesse vestiário? Só tem janela em cima, todas mal abertas, porque não abrem mais. Como é que vocês querem que as pessoas produzam se no vestiário elas saem de lá suando? Porque foi assim que eu saí de lá, suando. Então, é esse olhar. É o olhar de estar ali naquele lugar. Poxa, mas não deu ainda para eu investir. Deixa eu te falar, ali, quanto mais você investir, né, não é para tornar luxuoso, mas condições seguras e saudáveis, mais essa pessoa tem a condição de avançar, de querer ficar, ok? E lembrar que a gente não só traz
funcionário, a gente traz família. Importante olhar educação, saúde e lazer. Essa é a pesquisa de 2017, a gente vai falar dela amanhã, mas aqui está o rol de itens de importância na perspectiva do funcionário. Nós vamos fazer uma nova rodada dela e vocês vão conseguir entender ainda, a gente vai ver as diferenças, o que é relevante para as pessoas que trabalham com e para vocês, né? E fechando o último processo, o monitoramento nenhuma dessas políticas, dessas ações, desses processos é construído sem eu acompanhar dados. Quantos são, quantos saem, quantos entram, quantos estudam, quantas crianças nascem, quantos de educação eu tenho, qual a expectativa, dados de desempenho, o quanto essas pessoas produziram, o quanto que a gente perdeu, dados que vão ajudar a alimentar toda a mandala de gestão de pessoas. A pergunta que fica é, em qual desses processos está o seu maior desafio? Você não precisa cuidar de todos, até porque tudo isso tem um investimento e necessita de um investimento. Você vai olhar onde que está mais crítico, considerando a sua estratégia e a sua região. Mas meu recado fica, começa pelo começo. Um excelente planejamento vai te falar sobre a mão de obra no mercado e onde você busca. A partir disso, tenha claro os seus objetivos sempre. O que vai te dizer quem você vai trazer é a estratégia, o objetivo, os resultados que você quer alcançar. Identifique as capacidades que você precisa e que os funcionários, os candidatos que chegam para você têm, e aí você, então, faz essa análise criteriosa. Isso já é um bom começo. A gente vai se falar mais sobre a pesquisa, espero que tenha sido, pelo menos, homogeneizadora de conceitos, para que, quando a gente apresentar o resultado amanhã, isso tudo faça mais sentido para vocês e a gente possa avançar na gestão de pessoas. Obrigada, gente.